Estou me dando trabalho aqui hoje. Me deram uma honra aí de apresentar o pregador da noite, né? Isso aí. Eu vou chamar aqui para frente o Jaco Y. Eu pesquisei lá no. Vamos subir lá já. Eu pesquisei no Facebook dele. Não tem irmão, me rejeitaram. Colocaram Jai com I. Aí eu fiz o convite com Jai com I. Aí mandei para ele. Disse, mas é com Y. O Facebook botou errado. Aí ele falou que o Facebook não deixou botar Y. Nossa, então não sei se já tem lá. Amém, né? O Jai, para quem não sabe, né, um amigo meu de infância. A gente se criou praticamente juntos, né? Morávamos bem próximos, né? E a gente teve a oportunidade de tirar a carteira de motorista no mesmo dia, no mesmo local, né? E a gente fica brincando com essa piada aí, essa história da carteira de motorista, que aquilo não foi por acaso, né? E sempre a gente se encontra de vez em quando para renovar a carteira, mas agora é a carteira de autorização para ministrar a palavra de Deus. Aí é grau espiritual. Então a gente é o ferro que afia o ferro, né? Quando a gente quer dar uma limada assim, né? O machado está meio sem corte, a gente faz uma visitinha para ele, que aí sai lasca de tudo que é lado, né? Nós dois não aliviamos, né? É só lambada, nos dedos, na orelha, na cabeça, assim, né? Conversa de homem. Amém? Vamos estar orando pelo nome do Jai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela vida do Jai, da Maria Marta, que está aqui, a sua família, Pai. Nós já queremos desde já abençoar essa família, escolhida por Ti, Pai, eleita e preciosa, Pai, que o Senhor tem usado nesse tempo, Senhor. Nós te damos graças pela vida deles e te pedimos mais uma vez que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas Tuas mãos nessa noite, Pai. Desde já nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Falar nessas coisas, parece que o machado está afiado, então, porque não aparecesse mais. Ah, pois é. Não está Faz não. 2 semanas que não faz lá. Boa noite a todos. Meu nome é Jai, como ele falou, né? E tem sido um privilégio poder servir o Senhor, poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem abençoado nossas vidas, nossa família, né? E compartilhado um pouquinho a transformação que Deus tem trazido para a minha vida, para a vida da minha família, para as pessoas que estão ao redor, dispostas a receber, né, a palavra de Deus. E tenho orado muito para que isso possa, vamos dizer assim, acontecer com bastante frequência, né? Porque essa é a nossa função aqui na Terra. A partir do momento que nós ouvimos a palavra da verdade, né? O Evangelho da salvação, essa boa notícia de que Cristo morreu naquela cruz para pagar aquele castigo, por aquela ofensa que eu criei para Deus, né? E saber que cada um de nós tem a oportunidade de crer nisso, de aceitar isso e de usufruir esse benefício, esse bom depósito, como ele diz lá em Timóteo, que já foi depositado nas nossas contas. Só que nós só podemos usufruir a partir do momento que nós cremos, não é verdade? Então nós somos abençoados agora, libertados da escravidão do pecado e transformados em servos de Deus. Então, tendo em vista essas coisas, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, e aqueles que vão acompanhar com a Bíblia. E hoje eu creio que vai ser um vai e vem na Bíblia. Talvez não precisamos ir em todas as passagens, mas nessa principalmente eu gostaria que fôssemos, que é Provérbios capítulo 4, versículo 23. Algo muito importante, se não uma das coisas mais importantes que o sábio dos sábios, Salomão, escreveu e que Deus perpetuou nas Escrituras para que nós pudéssemos refletir e ter
essa riqueza hoje para edificar nossas vidas. Então, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração que sai tudo. É isso que ele quer dizer. Olha só. E hoje a nossa reflexão vai ser em cima dessa instrução, vai ser em cima desse aconselhamento, vai ser em cima dessa sabedoria que o Salomão transmite para a igreja hoje na cidade de Canelinha. Amém. E o que ele quis dizer com coração? O que vem à sua mente quando nós pensamos ou ouvimos a palavra coração? Muitas vezes vem aquele emojizinho, né? Vermelhinho, bonito, que a gente gosta de transmitir no WhatsApp. Na verdade, legal, né? Muitas vezes aqueles que estão assim jovem há mais tempo, que nem a gente que tem o cabelinho branco, a barbinha branca, a gente pensa naquele órgão que a gente precisa estar cuidando agora para frente. Não é, irmão Dalci? Né? Isso. Mas o coração que o Salomão está dizendo aqui para a gente guardar, não seria esse. A palavra coração na Bíblia, ela remete ao homem interior, aos meus pensamentos, àquilo que eu dou atenção, às minhas emoções, à minha mente, tudo aquilo que compõe meu interior. Em 1 Pedro, no capítulo 3, quando ele fala da mulher e dos frisados de cabelo, ele diz que não seja isso que seja o que vai chamar a atenção, mas sim o homem interior do coração. Que seja o teu interior, que seja aquilo que tu nutre, que seja aquilo que tu é por dentro. Porque muitas vezes nós não somos o que aparentamos ser. Mas o que chame a atenção seja a verdade no meu interior. E a transformação feita no meu interior. Tanto que nós vimos que para escolher o rei, o primeiro rei dos judeus, o Samuel chegou lá e olhou a aparência do Cristo e disse: um cara de porte, um cara de presença, vai ser esse. E o que ele disse, Cristo? Meus olhos veem aquele mundo lá atrás. Por quê? Porque os meus olhos não veem aparência. Os meus olhos veem o coração. Muito importante a gente levar essas coisas em consideração. Por quê? Porque Deus realmente dá importância ao coração do homem. O que Ele quer é ganhar o coração do homem. O que Ele quer é viver como homem, no homem, pelo homem. Olha só. O que o nosso interior tem transmitido? Mas qual a importância Deus dá para o coração do homem? O Cristo me ajudou agora. Ele falou assim, ó, o primeiro mandamento diz que amarás teu Deus de todo o coração. Não é verdade? E o Cristo ainda
Alongou, ele diz, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente, de tudo que tu és. Por quê? Porque ele quer adoradores em espírito e em verdade. Olha só. Em Jeremias, ele diz no capítulo 29 que meu povo vai me encontrar, ele diz para o povo judaico, que o meu povo vai me encontrar quando me buscar como? De todo o coração. Olha só. Muito interessante isso. Outra coisa que ele chama a atenção é em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, ele diz assim, ó, Roboão fez um mal diante do Senhor. Sabemos da rebeldia de Roboão. Mas por que ele fez o mal diante do Senhor? Porque ele não dispôs o seu coração ao Senhor. Então aqui, o Senhor nos chama a atenção para que se nós não dispomos nosso coração a Ele, o que vai acontecer? Nós vamos proceder mal. Porém, ele fala de outro ícone da fé para mim, que é Esdras. E ele diz que Esdras era o cara. Ele diz assim, segue o Esdras. Né, Esdras? Para mim o Cristo é o Esdras aqui. O pouco que eu conheço ele, um pouquinho, desde os 4 anos de idade, eu vejo que ele sempre quis fazer a coisa direito. Ele sempre teve o coração voltado para a coisa direito. Tanto que hoje ele está aqui, servindo o Senhor. E o que o Esdras fazia? Ele se dispôs. E ele se dispôs de todo o coração. E ali ainda diz como ele se dispôs todo o coração. Ele se dispôs a quê? A estudar, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. Olha só. Aqui nós vimos que o se dispor de todo o coração está intimamente vinculado ao que Deus deixou escrito para nós hoje. Olha só. Eis a importância disto que estamos fazendo aqui hoje. Procurando aprender mais da sua palavra. Né? Eu olho para aquilo ali, ó. 4 banners que muitas vezes podem passar desapercebidos pela igreja. Que a função principal do crente é o quê? Ganhar almas. E em segundo, consolidar, que é o quê? Fortalecer. Discipular, que é o quê? Preparar para o envio. Olha só, para fazer o trabalho bem feito. Depois de consolidar. Depois de firmar. E para nós nos firmarmos, irmãos, e seguir esse processo, que muitas vezes nos passa desapercebido, nós devemos guardar o nosso coração. Expor o nosso coração ao Senhor. Porém, Esdras se dispôs a Deus de todo o seu coração. Mas Amazias fez tudo o que era reto diante de Deus. Mas Deus não aprovou ele. Por quê? Porque ele não fez de todo o seu coração para Deus. O que me diz isso? Que ele prestou atenção no que Deus estava dizendo? Sim. Estava fazendo o que era reto diante de Deus? Sim. Mas ele tinha a famosa segundas intenções. Olha só. E quantos desses a gente encontra, inclusive dentro da igreja? Por quê? Porque não guardaram o seu coração. Porque não prestaram atenção no seu coração. E é por causa dessas coisas e disso tudo que nós temos visto aqui,
que eu trouxe essa reflexão para a noite de hoje, para cada um de nós, para que nós possamos servir o nosso Senhor de todo o nosso coração. Mas servir o nosso Senhor de todo o nosso coração em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas escolas, se estudamos, faculdades, em nossa comunidade, enfim, aonde Deus nos colocar. Amém, irmãos? Amém. Agora nós vamos fazer uma pequena reflexão do porquê muitas vezes eu tenho segundas intenções. Do porquê que muitas vezes eu não disponho o meu coração. Vamos fazer uma avaliação do meu ser interior, naturalmente falando. Não aquele salvo em Cristo com o Espírito Santo, mas aquele na qual o Evangelho chegou. E na qual, muitas vezes, ele persiste em abafar o Espírito Santo, em extinguir o Espírito. Não é isso que a palavra diz? Não extingais o Espírito de Deus. Tessalonicenses 5, é isso, né? Efésios 4. Isso aí. Olha só. Você está prestando atenção nessas coisas. Para viver a vontade de Deus. Experimentar ela em nossa vida. Vejamos, Salmo 66 diz que o pecado, a iniquidade, habita o meu coração. E se eu atender essa vaidade que diz ali, essa iniquidade, essa injustiça que existe dentro do meu coração, as minhas orações não serão ouvidas. Não porque Deus é surdo, mas porque Deus não vai dar atenção para elas. Por quê? Porque eu estou atendendo a vaidade do meu coração. Isso quer dizer o quê? Que a iniquidade, a injustiça e o pecado naturalmente habita dentro do meu coração. E foi bem por isso que a Eva, e não só a Eva, o Adão conseguiu, escutaram uma voz que não deviam escutar. E muito por isso, muitas vezes, eu, Jair, hoje, me dizendo crente, muitas vezes me pego querendo dar atenção para esse tipo de voz. O reflexo natural do ser humano, de cada um de nós, mediante aos estímulos que nos são dados, nos fazem ter um reflexo às situações. Quando você bota a mão num fogão quente, o reflexo é o que? Se proteger, né? É aquele movimento natural de proteção. E muitas vezes o movimento natural de proteção, as nossas reações a situações, a ofensas, ao mal entendido, como que elas brotam? Que o nosso coração botou para fora. Que nós vamos ver ali. Está ali dentro. E aqui nós já vimos. E muitas vezes esse mal é o que está ali dentro. Em Oséias 11, versículo 7, diz: meu povo tem inclinação a se desviar de mim. Então essa inclinação de nos desviar das coisas de Deus está dentro de nós. Em 1 Samuel, no capítulo 15, se a gente for ler, Deus diz para ele: vai lá e acaba com aquela raça de pagão. Não traz nada. Mas ele chegou lá,
no poder de Deus, derrotou aquele povo pagão. Mas aqueles bois eram tão lindos, aquela prata tão reluzente, aquele ouro tão brilhante. Seduziu ele. E o que ele fez? Desobedeceu a Deus por algo que ele ainda exaltou louvor a Deus. Não foi? Porque ele pegou bois daquele lindo ainda e fez como holocausto, agradecendo a vitória para Deus. Olha só, culto a Deus de maneira errada. Olha só, um culto a Deus com segundas, sem disposição completa no coração. E o que aconteceu? Ele não escolheu o Eliabe, ele escolheu o Davi para colocar no lugar dele. Deus. Assim Davi, assim Saul, assim Saul, infelizmente, foi rejeitado. Porque acaso eu quero sacrifício? Ou que me obedeça? Olha só. Obedecer dói. O obedecer muitas vezes é abrir mão do lucro. Como foi pregado aqui agora, por isso. Profeta. Muito interessante isso. Obedecer nos custa. Mas não custa tanto. Por quê? Porque teve um que custou tudo para que nós hoje temos essa vitória. Em Jeremias 17, diz que o nosso coração é enganoso e absolutamente e extremamente corrupto. Cara, ele nos engana, ele prega peça na gente. Ele negocia com a gente as coisas. Corrupção. Olha só. Ele te seduz. Ele faz esses boizinhos. Pô, boi tão gordo, tão bonito, tão cevado. Deve estar até vacinado já. Não foi isso que o Saulo deve ter pensado. Olha só. E muitas vezes, a gente na paixão, no impulso, a gente acaba agindo com a emoção e não com a razão. Acaba tirando conclusões precipitadas sobre as coisas. Acaba tendo pensamentos ruins e acaba tendo reações de maneira que achando que estou fazendo o mais certo possível, e chega no final é aquela armadilha. Romanos capítulo 7 para mim eu leio, releio e sangue. Que ela diz assim, para mim, Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Meu Deus. E eu sinto prazer na lei de Deus. Eu sinto prazer em agradar a Deus. Mas eu acabo não sendo quem minha esposa precisa que eu seja. Não sendo o pai que meus filhos precisam que eu seja. Não sendo o cristão que Deus me chamou para fazer. Que a igreja precisa que eu seja. Não sendo o cidadão que eu fui chamado a ser. Que muitas vezes eu não sou. Olha só. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Em Mateus 15, nós vimos que
Senhor fala que o que sai da boca é o que contamina, na verdade. Mas por que ele diz isso? Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. E vocês já notaram a lista de coisas que ele diz ali? Que o ser humano é capaz de fazer, que está ali dentro do coração? Ali ele detalha o que o Salmo disse para nós ali no começo. Que o Salmo 66 disse para nós. Que a iniquidade está em nosso coração. E ali ele diz assim, ó. Ali vem os maus pensamentos adultérios, ó, mentiras, homicídio, olha só, roubos, blasfêmias. De dentro de nós pode brotar cada uma destas coisas. Cada um de nós naturalmente tem o potencial de ser um homicida. Olha só, um psicopata. Isso é o que contamina o homem, o que está dentro do seu coração. E não lavar as mãos, que era o que estava neste contexto. Em Salmo 86, o salmista ele diz para o Senhor assim, ó, une o meu coração ao teu. Por que nós precisamos ter o nosso coração unido ao do Senhor? O profeta Eli, ele diz, até quando cocheais entre dois senhores? O Baal ou o Senhor, ou Javé? Se Baal é o Senhor, seja Baal. Mas se o Senhor se Deus é o Senhor, cultuai a Deus. E o que diz em Tiago? Que Deus não se agrada do homem com um ânimo dobre. Exatamente. Olha só. Por quê? Porque está em dois corações. Ou os boi, ou fazer o que o Senhor manda. Voltamos no boi de Saul de novo. Olha só. Né? Olha só. E em nossa vida, o que é? Nossa vida não é o boi. Mas muitas vezes são muitas outras coisas. Nosso coração titubeia, negocia conosco entre as coisas do Senhor e aquilo que nos agrada, e aquilo que nos seduz. Outra coisa que pode acontecer no nosso coração, e que é uma das coisas que nós precisamos realmente cuidar de nossos corações, está em Hebreus, e essa passagem eu até quero fazer a leitura. É Hebreus capítulo 3, que fala de um coração endurecido. E eu acho que é uma passagem muito pertinente para os dias de hoje, e para que nós vivemos em nossa comunidade, em nossas igrejas, inclusive. É algo muito pertinente para a gente prestar atenção. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Isso, vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só.
provérbio que trabalha isso também, no 28, 14, diz que o bem-aventurado de sucesso é aquele que teme a Deus, é aquele que cumpre o que Deus pede. Né? Mas a dureza leva à ruína. E aqui é mais ou menos o que o autor de Hebreus está querendo nos trazer. Vamos fazer uma analogia com esse coração endurecido com a mão de um mecânico, por exemplo, que trabalha todo dia com aquelas ferramentas pesadas. Graxa, óleo, lubrificante, gasolina, sendo exposto àquelas intempéries, diferenças de temperatura, e a mão dele vai calejando, vai engrossando, vai endurecendo e vai perdendo a sensibilidade. Muitas vezes ele está ali, ele encosta nesse mesmo fogão que a gente falou antes, na chapinha do fogão, né? E eu, provavelmente, a reação é muito rápida, porque a minha mão é fininha, é mão de menina. Né? Graças a Deus eu não trabalho pesado. Mas esse pode ter certeza que muitas vezes ele vai botar a mão ali e ele não vai sentir. Ele vai se machucar e não vai sentir. Ou ele pode machucar e também não sentir que a pessoa se machucou. Por isso, o autor de Hebreus diz para nós que não haja coração mau e infiel no nosso meio, para que nós não nos tornemos insensíveis, duros, sem trato. E aqui ele dá o antídoto para isso, o creminho para passar na mão que está endurecida, que é o quê? A exortação diária uns com os outros. Um pouquinho disso estamos fazendo aqui agora. Não é verdade? Estamos nos exortando, nos encorajando a refletirmos sobre essas coisas, para analisarmos o nosso coração, para vermos aquilo que ainda tem nos feito titubear, bambear, negociar entre a vontade de Deus e para a nossa vida. Agora vejamos, até agora nós analisamos o porquê que nós devemos guardar o coração e também compreendemos o que é o coração. Porém, o que Salomão quis nos dizer quando ele colocou a palavra de tudo que se deve guardar? A palavra guardar. Aqui há duas palavras. No original, muito provavelmente foi escrito no hebraico. Eu creio que a palavra mishmar, perdão que eu não sou especialista em hebraico, mas é importante a gente entender o que essas palavras querem dizer no original. Que depois foi transliterada, foi transcrita, vamos dizer assim, foi para o grego, que a palavra é natsar. A palavra no grego, natsar, ela tem uma conotação de vigia, de observação. Então é vigiar, é observar o teu coração, é manter em segurança, é cercar, preservar, confinar, proteger, que é o que a palavra em hebraico realmente quer dizer. Proteger. Salomão está dizendo para mim e para você assim, ó, proteja o seu coração. Vigie o seu coração. Delimite o seu coração. Dê limites para o seu coração. Olha só. Mantenha ele sob vigilância. Foco nele. Que é muito importante. Muito importante.
E essa palavra era usada no sentido de pastorear o seu coração. Muitas vezes nós viemos à igreja para sermos pastoreados pela liderança. Não é verdade? Estamos com alguma dificuldade? Ô pastor Cristian, você não tem um direcionamento para mim nesse ponto? Você não tem uma palavra para mim nessa situação? Não é verdade? E com todo o amor, toda a dedicação, toda a vigilância, Ele vai trazer o direcionamento para você, não é verdade? Porém, quando você sai daqui e vai para casa, está com você a responsabilidade do pastoreio desse coração. Para quê? Para que assim que você foi ganho, seja consolidado. E assim entre no discipulado. Como nós já comentamos aqui. Isso é muito interessante nós pensarmos nesse sentido. E um pastor que zela pelo rebanho, ou um pastor que zela pela ovelha, ou nós como um pastor que zelamos pelo nosso coração, devemos confinar ele, vigiar ele, proteger ele, alimentar ele. Não é verdade? Com zelo, com diligência, com empenho, com recursos. Recursos esses que Deus nos dá. E como um pastor que zela pelo rebanho, ele age como rebanho. Ele vai dizer assim, aquele pasto ali está alto, está tudo certo, solta o rebanho agora. Não, peraí, o pasto está alto, mas eu tenho que ver se não tem erva daninha que vai contaminar esse rebanho. Porque tem erva que o rebanho não pode comer. E a ovelha é muito sensível. Tem que ver se aquela água não está vindo uma água saloba ou uma água contaminada com alguma química. Porque se o rebanho matar a sede numa água contaminada, vai enfraquecer o rebanho. Matar o rebanho. Ele tem que ver se aquele pasto não está totalmente cercado. Para quê? Para que ele não vá num pasto que tenha esse alimento contaminado. Para que ele não vá numa fonte que esteja contaminada e para que os predadores também não ataquem ele. Porque nós sabemos que Satanás anda ao redor como um pronto para devorar cada um de nós. E ele não brinca em serviço. Tanto que é muito dito para cada um de nós: vigia, irmão. Vigia. Guarda. É isso aí. Monta guarda diante do teu coração. É isso mesmo. E como uma ovelha vulnerável a tudo isso que nós dissemos, assim é o nosso coração. Ao pasto contaminado? Não. Mas o nosso coração é vulnerável ao quê? Às nossas vontades, aos nossos desejos, a enganos, a tentações, a invejas do inimigo, a más reações, inclusive das pessoas contra nós, e não só das nossas. Olha só, a inclinações pecaminosas que nós certamente temos dentro do nosso coração. Vimos o que é o coração. Vimos o porquê de guardar. Vimos o que seria guardar. E agora? Agora nós temos que verificar como está o nosso coração. Podemos verificar por alguns pontos cruciais.
Primeiramente, como nós já falamos anteriormente, pelas nossas palavras. Porque o que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração. Exato. O que nós temos falado? Qual tem sido o nosso assunto de preferência? O que nós temos... vamos avaliar o que seria falar hoje em dia. Porque hoje em dia tem muitas maneiras de falar, não é? Vamos falar uma das principais hoje em dia? O que nós temos postado em nossas redes sociais. Como nós temos respondido no WhatsApp, por exemplo, no Instagram, no Facebook ou em outras plataformas. Não é verdade? O que nós temos digitado? É falar. Como nós temos comentado os posts que nós vimos? Tem trazido edificação? Ou? Então, são reflexões, irmãos, para nós fazer. Palavras, a primeira maneira da gente filtrar, analisar como está o nosso coração. Segundo, os olhos. Aonde estão os teus olhos, ali está o teu tesouro, o teu foco. O que tu dá importância. O que te seduz. Então, às vezes a gente está falando com as pessoas e daqui a pouco a pessoa diz assim para nós, olhar nos meus olhos. Acostuma muito acontecer isso como quando eu estou tendo umas conversinhas daquelas bem agradáveis com meus filhos. Olha nos meus olhos. Por quê? Porque ele precisa ter atenção naquilo que eu estou dizendo para ele, na verdade. Se ele não tiver com os olhos fitados em mim, ele não vai estar dando atenção. Não é verdade? O que os meus olhos têm procurado? O que eu tenho alimentado? Tem um ditado popular que diz, né, que os olhos é a janela da... Não é verdade? Pelos meus olhos é alimentado o meu coração. O que eu tenho buscado? O que eu tenho buscado no Instagram? Mais uma vez, isso está muito ligado na nossa vida hoje. No YouTube, ou em qualquer outra plataforma de entretenimento, ou de comunicação, ou de streaming, que eu tenho procurado ver nas séries Netflix. Às vezes a gente vem na igreja, pessoal, vem para cultuar a Deus e para aprender de Deus, e chega em casa vai ver um filme de terror, por exemplo, com um monte de assassinato. É incoerente, me perdoa. Você pode até gostar, mas é o seu eu natural. Não é Deus dizendo para você fazer isso. Me perdoa se você faz isso, não é, pessoal? Então, às vezes você vai para casa ver um filme ou uma novela que é só traição. Troca de casal e um monte de coisa. Sexualidade explícita. Não é alimentar o coração com as coisas de Deus. Não é, irmãos. Como uma liderança, como alguém que foi chamado para trazer edificação para a igreja, eu preciso dizer essas coisas que, infelizmente, são desagradáveis muitas vezes para nós. E não é para você confessar para mim isso aqui, é entre você e Deus. Se você tem dificuldade de parar de falar certas coisas, de parar de olhar certas coisas, Deus está à disposição. Coloca à sua disposição, à nossa disposição, todo o seu poder, toda a sua onisciência. E Ele é muito presente ao nosso lado, para nos ajudar com essas dificuldades, que muitas vezes são naturais. Outra situação que a gente pode compreender como está o nosso coração
é o nosso semblante. Não é verdade? O Provérbios 15 diz assim, ó, o coração alegre aformoseia o rosto. Não é verdade? Isso quer dizer o quê? Quando o coração está alegre, ele está bem nutrido, ele está confiante, ele compreende o que o Senhor tem feito por nós e é capaz de fazer ainda. Amém. Ele está exultante, ele está compreendendo que as coisas estão fazendo por Deus. Não é verdade? Porém, em Gênesis é dito que o Caim chegou com um semblante descaído. E o que se deu desse semblante descaído? Aquilo que nós vimos. Do coração. Exatamente. Aquilo que nós vimos antes, que Jesus disse. Do coração procedem maus pensamentos, engano, mentira, adultério e o que Caim fez? Homicídio. Então, nosso semblante também expõe como está o nosso coração. E a última análise aqui para a gente fazer uma reflexão de como está o nosso coração, que são palavras, olhos, semblante, são os hábitos. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Romanos capítulo 1, no versículo 28, isso, diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovada do coração. Foi isso que nós vimos até agora. E foram entregues toda sorte de impureza, de hábitos impuros. Quais são nossos hábitos? Se diz que estas eram Caim se dispôs de todo o coração. E o que demonstrava essa disposição de todo o coração para ele era o quê? O estudo da palavra, ensino da palavra. Não é? O que nós temos feito? Quanto desse estudo da palavra e dessa exposição à palavra de Deus tem feito parte de nossa vida habitual? Fica a pergunta. Aquilo que nos fortalece espiritualmente, que é a exposição à palavra de Deus, é o confronto do meu interior, de quem eu sou, de todas as minhas vontades, diante da palavra de Deus. Como estão os meus hábitos? E principalmente, o hábito de estar exposto à palavra de Deus tem feito parte? Se não tem, pode começar a fazer. Não, deve começar a fazer. Mas você mais deve, pode começar a fazer. É só você se dispor. E dispor o seu coração. E eu posso dizer, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Eu sou prova viva disso. Pode ter certeza. Pensa numa pessoa com o coração contaminado, impuro, idólatra. Que não prestava atenção em nada de Deus. Mas que a partir do momento que me dispus a ser exposto à palavra de Deus e a ser confrontado com a palavra de Deus, com temor e reverência a essa palavra, a vida foi se transformando. Hoje a minha mãe já não chora mais. Hoje a minha esposa já me recebe de braços abertos em casa.
Meus filhos não choram mais. Não por causa disso. E tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Não tem nada a ver comigo. E tudo que Ele tem feito na minha vida, Ele quer fazer ainda mais na vida de vocês. Na vida de cada um. E eu creio que foi por isso que Ele nos chamou aqui hoje, para refletir sobre essas coisas. Porque não é porque eu estou aqui falando sobre essas coisas que eu não preciso escutar isso. É para mim também. O meu ouvido está muito mais perto da minha boca do que o de vocês. Deus está ministrando nesse momento no meu coração também. Cada um de nós precisa prestar atenção nisso. Isso é muito importante, mas muito importante. E finalmente, irmãos, como que nós podemos guardar nosso coração? Acabamos de ver que é exposição à palavra de Deus. Em Salmo 119, mais exatamente no versículo 11, ele diz assim, guarda a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Estuda na palavra de Deus. E foi bem isso que nós acabamos de ver em Esdras. Esdras era alguém disposto de todo o coração. E ele era um cara estudioso da palavra de Deus. Era exposto na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve como aquela delimitação, aquela cerca no aprisco, no curral, no pasto. Para quê? Para que não ultrapasse os limites da onde não está contaminado. Para que não ultrapasse os limites para o outro lado, onde está o pecado. Que às vezes aquela morinha, lá no outro pasto, a vaca dá até aquela esticadinha na cabeça, né? Para pegar lá, né? Eu quando era criança, eu brincava muito ao redor de pasto, né? A gente via, né? Ela dá aquela esticadinha, porque lá parece que o pasto vizinho é mais gostoso. É verdade. Tem muitas coisas, muitos pecados, adultérios, e muitas outras coisas, roubos, latrocínios. Acontece por causa do quê? Porque parece que o celular do outro é mais bonito, né? É melhor, né? E o cara vai lá assaltar, né? Ou a mulher do vizinho é mais bonita. O marido da outra não maltrata a outra, que eu não vejo, né? Por quê? Porque eu nutro no meu coração engano, que eu acho que vai ser melhor. Come desse fruto, que tu vai ser igual a... Porque o engano já estava ali no coração. A iniquidade já estava. Que possamos orar, irmãos. Possamos nos colocar diante de Deus. Para que Ele pastoreie o nosso coração. Para que Ele guarde, como o salmista também assim diz. O Salmo 141, ele diz, guarda-me, Senhor. Salmo 139, ele diz assim, sonda-me, Senhor. Amém. Olha só. E me segura nos teus caminhos e me guia pelos teus caminhos. Olha só. Não é verdade? Temos mais um caminho que muitas vezes nós relutamos, que ajuda cada um de nós a pastorear o nosso coração. Que é o quê? Muitas vezes eu estou tendencioso ao pecado, mas eu, por orgulho, por vergonha, ou por alguma situação, eu não venho dizer, Cristian, eu estou tentado a fazer isso. Me ajuda, irmão, como um líder. Eu estou com dificuldade. Chora com ele. Pede conselho para ele. Pede para ele te mostrar a palavra do Senhor.
a direção que tu está pedindo. Deus colocou ele aqui para te liderar. E a palavra para liderar os teus. É verdade isso. Ah, maldito o homem que confia no homem. Sim, mas o que tu vai obedecer não é o homem Cristian, mas a palavra de Deus que ele vai ministrar no teu coração. Isso é que é o importante. Porque é a disposição nossa à palavra. É o empenho que nós vamos ter em aprender a palavra e se dobrar com temor a palavra de Deus. Isso é que vai nos levar ao caminho. E nós vimos isso. Ana não tinha filhos. E ela ia ao templo e ela se prostrava diante do sacerdote e diante do altar e chorava. E o sacerdote até zombou dela. Não compreendeu, ó. O líder não foi espiritual, olha só. Mas a palavra que veio de Deus direcionou ela. E o milagre aconteceu. Olha só. Porque que a palavra de Deus que tem o poder. Não é o homem de Deus. Olha que importante. Entregue ao Senhor todo o seu caminho. E um bom pastor, e nós como bons pastores, devemos agora, muitas vezes, analisar, e após feito essa reflexão, muitas vezes nós podemos nos encontrar com o aprisco aberto, sofrendo muitos ataques do predador, estando intoxicado com alguma raiz de amargura, com alguma contaminação no nosso coração, por ter sucumbido às tentações, às nossas vontades, na verdade. Porém, somos hoje encorajados a trazer o nosso coração agora para um caminho correto, para um aprisco correto. Somos encorajados e exortados agora a começar a construir aquela seca, criando um hábito de estudo bíblico, semanais, diários, meditações, 3 vezes ao dia, como é que o Daniel fazia? Ele orava ao Senhor meditando na palavra 3 vezes ao dia. Olha só, interessante isso. E o leão ficou como? Fez jejum. Interessante. Muito interessante. Somos exortados, irmãos, a trazer o nosso coração ao aprisco certo, agora, sem contaminações. Mas para trazermos o nosso coração ao aprisco certo, nós muitas vezes vamos passar por um caminho. E temos que passar por esse caminho. E já escutamos muitas vezes que há 2 caminhos, que é o caminho largo e o caminho estreito, não é verdade? Tem o caminho largo, é aquele que parece ser seguro, parece ser confortável, que parece não precisar de renúncia, parece ser fácil de chegar. Já o outro muitas vezes é estreito, não é verdade? O outro é só para nós. Muitas vezes vamos pensar estarmos sozinhos. E realmente é isso que Deus quer, que nós estejamos sozinhos com Ele. Porque quando nós estamos sozinhos nesse caminho estreito, o que a palavra de Deus diz para nós que é o caminho? Onde está o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Nosso coração deve retornar
através desse caminho. Algum pastor? A palavra de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, a palavra. E Ele é a vida. Ele é a segurança de que nós podemos viver realmente uma vida nova, uma vida para Ele e usufruir. Porque Ele diz assim, ó, renoveis a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Tem um propósito ali. É o quê? Experimentar a boa vontade de Deus. É isso aí. E o experimentar não existe sem a experiência da boa vontade de Deus. Então assim nós podemos experienciar aquilo que o nosso coração muitas vezes nos atrapalhou de vivermos em Cristo, de vivermos uma ótima paternidade, de vivermos um ótimo matrimônio, de vivermos uma ótima filiação, que muitas vezes como filhos não fomos tão bons assim, porque o nosso coração foi rebelde. É verdade? Então a reflexão e a chamada de atenção para cada um de nós aqui hoje é para que nós saiamos dessa porta fora ruminando ainda esse bom pasto, esse bom alimento na qual nós fomos expostos hoje, essa noite, para que nosso coração seja reavivado no caminho correto e na verdade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de pedir para o pastor Dalci, quem sabe? O pastor Cristian que vai fazer o... falar alguma coisa. Ah, é? Assim, então, tem que finalizar. Eu ia pedir. Amém. Vamos ficar de pé, amém. Aleluia. Não sei se eu já contei isso aqui. Praticamente uma grande parte das pessoas que estão aqui, nós fazemos parte da cobertura de uma igreja de São João Batista chamada Igreja Batista da Esperança. E a Igreja Batista da Esperança, durante um tempo, ela tinha um líder de jovens que se chamava Pastor Rodrigo. Ali em São João ele é bem conhecido. Hoje ele trabalha com montagem de imóveis. Né? E eu nunca vou me esquecer, um dia eu fui fazer uma visita para o Pastor Rodrigo. A gente brincava muito nos encontros com Deus, né? Porque ele estava com um pouquinho de catupiry acima da média, e a gente brincava, você está com o capacete da salvação no lugar errado, Pastor Rodrigo. E um dia eu fui fazer uma visita para ele, e a gente conversando, ele disse, Pastor Rodrigo, de tudo que você já aprendeu na Bíblia, o que você diria que seria, assim, talvez o suprassumo mais importante, ou o versículo mais importante da Bíblia que a gente deveria guardar ou conhecer? Aí ele disse, olha, eu frequentei um tempo a Igreja Batista Shalom em Blumenau, o apóstolo Edson Mesquita, foi nossa cobertura espiritual também, a visão celular aqui em Santa Catarina. E o apóstolo Edson ensinou para a gente, olha, o mais importante que você precisa saber da Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Foi a primeira palavra que eu preguei no culto de 2025, ou a última em dezembro, eu preguei aqui. Porque sempre no final no culto da virada aqui, já faz uns 4 anos que a minha mãe me chama para pregar no culto da virada, e eu preguei essa palavra, sobre tudo que se deve guardar. Então é Deus lembrando a gente que a gente precisa guardar no nosso coração, principalmente da raiz da amargura. Foi na outra virada. Foi na outra virada? 23 foi 24. Meu Deus, eu não tenho uma memória melhor que a minha. É só olhar no computador para me saber. Então vamos orar então, Márcio, que depois eu quero dar uns avisos e quero fazer uma coisinha. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai.
Obrigado, Pai, por essa exortação, Pai. Obrigado porque o Senhor corrige a todos quanto o Senhor ama. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos para blindar o nosso coração. Nosso coração não venha ser contaminado, corrompido por nada desse mundo, Pai. Não seja a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida, nem os desejos da carne, nenhum tipo de pensamento que nada venha sujar ou manchar o nosso coração. Foi o Senhor mesmo que disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Existe, Senhor, uma condição para ver a Deus: é guardar o nosso coração incontaminado, Pai. A Tua palavra diz ainda, Senhor: seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se existe algo que precisa ser santificado no nosso coração, então nós te pedimos: santifica o nosso coração, blinda o nosso coração, purifica o nosso coração e ajuda-nos a guardar o nosso coração incorruptível, cercado, blindado, protegido, como foi ministrado aqui, Pai. Para que nós possamos então ter esse coração puro que nós necessitamos para ver o Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Senta só um pouquinho aí. Mas a palavra de Deus diz em primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vocês e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Amém? Hoje, para quem não sabe, né, é comemorado o Dia do Pastor. Né? Sempre no segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. E nós queremos então convidar, né, os pastores desse ministério, e também se tem algum líder de célula aqui, ou qualquer pessoa que cuida de vidas, né, porque pastor é quem cuida de vidas. Né? Nós queremos convidar você para vir aqui na frente. Ele não preparou nada, né? Não tem buquê de flor, não tem cesta, nada dessas coisas. Mas ele quer pelo menos honrar e orar. Então eu quero pedir a pastora Alice, a pastora Mena, minha mãe, pastor Dalci, para vir aqui na frente. O Jai também, né, que cuida de vidas, a Marta. Se tiver algum líder de célula, uma Vera que cuida de crianças também, se quiser vir, pode vir. A gente quer orar. O Anice também, né? Você cuida de vidas também. Amém, queridos? Nós trabalhamos com uma visão, né, chamada visão celular, modelo dos 12. Essa visão que tem esses 4 pilares: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E dentro dessa visão, a gente tem dia 12 de dezembro, que é chamado Dia do Discipulador, onde normalmente a gente comemora, tem esse dia, né, para estar honrando os pastores e líderes. Mas, para todos os efeitos, hoje, em termos de igreja cristã, evangélica, o Brasil inteiro comemora hoje o Dia do Pastor. Então a gente quer aproveitar essa data também, para estar honrando por aqueles que presidem sobre nós, por aqueles que cuidam de nós, que cuidam do nosso coração. Amém? Vamos estar orando então. Se você puder estender a sua mão aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por cada vida que está nesse lugar, por cada vida que está aqui à frente, que tem, de uma maneira ou de outra, Pai, colocado a sua vida à disposição do Teu reino, para te servir, Pai, alimentando vidas, cuidando de vidas, apacentando vidas, cuidando do coração de vidas, Pai. Ô Senhor, a Tua palavra diz: dignos de duplicada honra são aqueles que trabalham no ensino da Tua palavra, Pai. São aqueles que cuidam das almas que não pertencem a nós, que pertencem a Ti, pois foram compradas com o sangue de Jesus. Ô Senhor, nós queremos aproveitar esse dia para reconhecer
e honrar a todos aqueles, ó Pai, que têm se colocado à disposição para cuidar das vidas, para apacentar as vidas. Nós abençoamos cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha nesse tempo superabundar com a tua graça, com a tua provisão, com a tua prosperidade, com a tua abundância, Senhor. Pois foi o Senhor Jesus quem disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus é aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Que essa abundância, que essa fartura, que essa provisão sem limites venha alcançar, recair sobre cada vida aqui, Pai. Que não nos falte nenhuma necessidade, que não nos falte nada, que todos os recursos necessários para que nós possamos continuar fazendo a tua obra, Pai, possam ser depositados nas nossas mãos. E que o Senhor nos dê, juntamente com esse recurso, a sabedoria, a humildade e a graça para administrá-los. Então, somente para que nós possamos continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Nós oramos e decretamos essa palavra sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia, amados. Encerrando então o culto, né? Nós queremos dar o último aviso, né? Na próxima sexta-feira, amanhã, sábado de homens, se tiver algum homem que quiser participar, ali na casa do irmão Nunes, toda segunda-feira, nossa célula de homens. As mulheres têm a célula das mulheres também? Não, essa semana. Sexta-feira, nós vamos ter uma programação muito especial aqui nessa igreja, que a gente vai estar comemorando o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados acontece dia 12, que é o dia do aniversário da pastora minha. E dia 13, então, Dia dos Namorados. Esse ano a gente vai estar fazendo um café colonial romântico com Jesus, aqui na igreja. A igreja aqui tem 10 cadeiras, né? A gente vai colocar 10 mesas, perdão, 10 mesas, e tem espaço para 20 casais. Então, se você quer colocar 20 casais aqui, já tem umas 10 vagas preenchidas, mas ainda tem umas 10 vagas avulsas, sobrando, né? Então, se alguém quiser participar, o custo vai ser R$100 por casal. Vai ser servido um delicioso café colonial. E eu e a minha esposa, a pastora Patrícia, que não pode estar aqui hoje, mas vai estar aqui na sexta-feira, a gente vai preparar algum alimento espiritual também para estar reproduzindo aí, junto com esse delicioso café colonial. Então, quem quiser participar, ainda tem tempo. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, faz a oração final, Pai. Eu de novo? Só dá eu aqui hoje. Amém. Então, com o amor do Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 10 pessoas e desejar a ela uma semana abençoada em nome de Jesus.